Lembrou, hein? A Dani, a Débora, Pastor a Tony, Thalia entrando. Pastor Tony, quando eu ficar com dúvida aqui nas coisas aqui, o senhor complementa aí, tá? O senhor dá uma... complementa aí. Galera, bom dia, Thalia. Como é que tá o áudio? Meu pai, o Pastor Tony falou ok. Ó, vejam se vocês escutam, conseguem escutar a pastora Thalita, conseguem me escutar, se tá bem o áudio aí, quem tá aí. Tá bom? Dá um feedback pra nós. Dá um joinha aí pra gente. Dá um joinha. Bom dia, Humberto. Thalia falou que tá ótimo. Tá A Dani ótimo. também falou que consegue escutar. Então o pessoal já tá começando a entrar. Sim, o Humberto falou também que tá bom. O Rogério entrou. Seja bem-vindo, Rogério. Pastora Letícia falou que está ótima. Pastora Letícia. A IEQ de São Vicente, olha só, Uau, sejam bem-vindos aqui à live da IEQ Viana. Olha, eu escutei um pessoal falando, essa quarentena é um barato, né? Uma pessoa falou pra mim, eu tenho que acordar cedo pra assistir sua live. Eu falei, irmã, a live é 10 horas da manhã. Ela falou, mas eu tenho que acordar cedo. Mas é isso aí. Ó, hoje, talvez algumas palavras aqui não apareçam, tá? Porque tá pequeno, né? Então dá uma olhada aí se você consegue ver. Eu tenho que arrumar algumas canetinhas melhores, porque essas canetinhas aqui são para quadro branco. Eu comprei um flip chart e canetas para quadro de apagar, então ela fica um pouquinho clara. Mas a gente vai caminhar bem devagar. Hoje nós vamos cobrir do dilúvio, que está em Gênesis 6 até Gênesis 10, e vamos cobrir uma parte da vida de Abraão, tá bom? Então, como é que tá aí, amor? Tem o pessoal já tá chegando, tem mais gente entrando. E aqui é de São José dos Campos. Sejam muito bem-vindos à live da IEQ Viana. IEQ Camargo, parceiros. Aqui já participando. Lembra o pessoal que se tiver perguntas... Pode escrever aí, interrompe a live. Nós estamos em família, então. Nós estamos em família aqui, viu? Tá o Miguelzinho, tá a Melzinha aqui próximo. Então, se você escutar alguma interação de criança, é a nossa família aqui no estudo bíblico da IEQ Viana. Acho que a gente já pode começar. Vamos começar então com quem veio? Lembrando que nós estamos gravando as lives e estamos jogando lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, se você quiser acompanhar depois, se quiser mostrar para alguém as aulas, tá lá no canal do YouTube. Nós vamos aqui, ó, agora é 10h04, nós vamos aqui até às 11 da manhã. Bom, ontem nós fizemos um resumão, né, dos capítulos e versículos da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, e falamos sobre a criação. Hoje nós vamos começar falando sobre o dilúvio, em Gênesis 6, e vamos cobrir uma parte da vida de Abraão. Então vamos lá. Primeiro aqui algumas características do dilúvio. Esse texto do dilúvio é um dos textos mais complexos que eu já vi na Bíblia, sabe? Do Velho Testamento, assim, né? É um dos textos mais complexos, mais difíceis de se entender. Tem muitas informações que esse texto ele dá para nós, principalmente depois, ó, vou pegar a Bíblia aqui, principalmente depois que fecham as portas ali e começa a chover, muitas informações muito complexas. Então eu vou fazer aqui um resumo e algumas coisas eu vou deixar aí para vocês opinarem. Só para vocês terem uma noção, eu vou ler aqui um trecho para vocês entenderem dessa complexidade que eu estou falando, de alguns termos aqui que são muito difíceis de entender exatamente do que Deus está falando, né? Da origem, de onde sai a água, tá? Então deixa eu encontrar aqui para você perceber. Olha só, no capítulo 7, a partir do verso 10. Olha o que diz o verso 10. Ó, e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Agora o 11 vai dizer de onde essas águas vieram. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, olha só, se romperam,
as fontes do grande abismo e as janelas do céu. É um texto muito complexo. É um texto muito complexo. E há também uma grande discussão sobre a geografia do dilúvio. Alguns defendem, eu já vi alguns pastores, teólogos, arqueólogos e cientistas defendendo que o dilúvio foi local. E já vi muitos defendendo que o dilúvio foi mundial, foi no mundo inteiro. Particularmente eu acredito que foi geral, foi no mundo todo, certo? E eu escutei uma vez um pastor geral dizendo assim, se fosse local, era só mudar de lugar. Mas não podemos esquecer que a arca, ela abrigou um casal dos animais impuros e 7 dos animais puros. Então, fazer essa logística de sair com os animais não seria tão fácil. Tá? Mas eu acredito que foi geral. E aqui eu vou dar algumas informações que a Bíblia dá a respeito do dilúvio. Nós sabemos que de Adão a Noé, a geração de Adão a Noé, nós sabemos que ela foi se corrompendo, foi se corrompendo. E quando chega aqui na geração de Noé, a Bíblia diz que Deus olha para a terra e só vê um justo, só vê Noé. E Deus diz então, anuncia o dilúvio e diz para Noé construir uma arca e colocar a sua família para dentro. Noé passou 100 anos pregando, 100 anos anunciando o dilúvio que viria, e anunciando sobre Deus. E nesses 100 anos, os únicos que entraram com ele na arca foram os da sua família. Então, em 100 anos de pregação, Noé salvou somente a sua família e os animais. Ele construiu uma arca, esses 100 anos que ele passou pregando, ele passou esse tempo construindo a arca. E ele construiu uma arca de aproximadamente, esse aqui é o tamanho, aproximadamente não, esse aqui é a medida. Porque a Bíblia, da tradução mais antiga, ela dá essa medida em côvados, que é cerca ali de 45 centímetros. Eu já coloquei aqui na medida moderna, tá bom? Então, de comprimento, a arca tinha 133 metros e meio, tá? De altura, 22 metros,3 e de largura, 13,4 metros, tá? Esse era o tamanho da arca. O dilúvio, se você fizer a conta, do texto de Gênesis 7, 11 e 12 e do texto de Gênesis 8, 14, você vai ver que, contando tudo ali, tem algumas coisas que são simultâneas, tá? Então, se você não levar isso em conta, contando o prazo, você vai ver que no total, o dilúvio teve em torno de 371 dias, certo? Toda a história do dilúvio, exceto os 100 anos, obviamente, desde do fechamento da arca até descer. Então, 371 dias, se você contar de Gênesis 7, 11 e 12 e Gênesis 8, 14. Okay? E aí eu coloco essa pergunta: você acredita que foi local ou foi geral? Queria que você que está aí nos acompanhando, que você escrevesse nos comentários. Na sua opinião, o dilúvio, na maneira como você crê, o Miguel deu um chute aqui na câmera. Já ajustou? Ajustou? Afasta um pouco a cadeira dele, ele vai chutar de novo, ele está bem no pé dele. Tá? Vamos fazer pequenos ajustes. Então, na sua opinião, foi local ou foi geral? No seu entendimento desse texto bíblico. Eu vou dar aqui, enquanto vocês escrevem aí, alguém já comentou? Comentou aqui. A galera toda falando, acreditando que foi geral. Letícia, Rogério, Débora, aí aqui é São Vicente, todo mundo acreditando que foi geral. A Jo aqui também, falando que foi geral. Jéssica, a Dani, geral. O entendimento de que foi geral, ele é majoritário, A maioria esmagadora das pessoas acredita que o dilúvio foi geral. Teve uma aqui local, a Thaís acredita que foi local. Foi local, Thaís. Então,
Pelos estudos que eu já fiz, pelas explicações que eu já vi de professores assim muito renomados, os que defendem que o dilúvio foi local, eles têm uma tarefa mais árdua, porque a explicação ela é muito mais complexa. Então é um entendimento mais comum e um entendimento mais fácil até de que foi geral. O texto, ele é muito difícil de entender, é muito complexo. E ele não diz, ele dá indícios. Então eu anotei aqui dois indícios que, na minha opinião, indicam que o dilúvio foi geral. Ó, primeiro, onde fala que pereceu toda a carne, ou seja, todos que se moviam sobre a face da terra pereceu. Então aqui a Bíblia está falando da terra. Quem defende é local fala que essa terra que era um mundo habitado ali apenas, né? Conhecido. Eu não acredito nisso, eu acredito que seja da terra toda mesmo. E diz que dos montes mais altos a água ainda passou cerca de 7 metros, né? 7 metros. Então você imagina, das montanhas mais altas a água sobressaiu 7 metros. Então, na minha opinião, esses dois indícios aqui, para mim, são indicativos de que o dilúvio foi geral. Vocês concordam? Tem uma pergunta aqui da IQ São Vicente. O Polo Norte, isso são águas do dilúvio congeladas? Pergunta complexa, hein? Eu não sei te responder isso, uma pergunta complexa. A Bíblia não dá nenhum indício disso. Então, para fazer uma resposta desse tipo, né? Não sei se você que perguntou tem a resposta. Se você tiver, manda aí, que eu compartilho aqui. Mas provavelmente isso aí vai ter que ser, novamente o Miguel chutando ali. Tem que afastar um pouquinho ele para lá mesmo. Esse tipo de pergunta vai exigir uma resposta científica, arqueológica, né? Porque a Bíblia não dá indícios disso. Então eu vou me resumir aqui, eu vou ficar aqui nas informações que são da Bíblia, tá bom? Bom, mas se você tiver resposta, você que fez a pergunta, se você souber, se você já fez algum estudo sobre isso, manda aqui pra gente que eu compartilho, tá bom? Então, vamos lá. Onde a arca repousou? Onde a arca repousou? A Bíblia diz que é no Monte de Ararat. O Monte de Ararat é na Turquia, tá? Na Turquia. Então, quando você pega, nós desenhamos aqui, você vai ver daqui a pouco um mapa muito simples, né? Muito simples. Você vai ver minhas habilidades de desenho não são tão boas, mas da crescente fértil ali, e o Monte Ararat está lá em cima. Quando você pega toda a crescente fértil, o Monte Ararat está lá no extremo norte, onde hoje é a Turquia. Então a arca repousou lá, né? Ela veio e quando as águas baixaram, ela repousou no Monte Ararat. Ok? Então, gente, para nós fecharmos aqui o dilúvio, é um texto complexo, vai de Gênesis 6 até Gênesis 10. Eu passei as medidas da arca, né? 133,5 de comprimento, 22,3 de altura, 13,4 de largura. Olhando o Gênesis 7 e Gênesis 8, nós vamos ver que todo o período ali do dilúvio, exceto os 100 anos de preparação, duraram cerca de 371 dias. Eu acredito que esses dois indícios aqui, que pereceu toda a carne e que passaram de 7 metros dos montes mais altos, eu acredito que esses dois indícios aqui indicam que o dilúvio foi geral e a arca pousou no Monte de Ararat, tá certo? Os textos que seguem aqui vão mostrar para nós a origem dos povos, né, os 3 filhos de Noé e as descendências, né, a maldição de Cã, e nós vamos pular aqui para Gênesis 11. Vamos falar da Torre de Babel. Olha só, Gênesis 11 começa dizendo que nesta época aqui, logo após o dilúvio, havia uma só língua, ou seja, um só idioma. Todos falavam o mesmo idioma. E dentre esse povo aqui, surgiu um homem que em Gênesis fala sobre ele, né? Em Gênesis no capítulo 10, ele aparece pela primeira vez, deixa eu olhar o versículo aqui. Ele aparece pela primeira vez em Gênesis 10, 8, no versículo 8, que é Nimrod. Nimrod foi um homem poderoso e ele fundou algumas cidades. Entre elas, ele fundou a cidade de Babel. Era na terra
de Sinar, que é no sul do Iraque. Sabe? Você sabe que o Iraque hoje é a atualidade da antiga Babilônia. Então, no sul do Iraque, onde na época era habitado pelos sumérios, ele fundou a cidade de Babel. Quem fundou foi Nimrod, tá certo? Babel que se tornou, então, a Babilônia. O Iraque hoje é a atual Iraque e antigamente era a Babilônia. Perguntas aí? O Rogério está perguntando aqui qual idioma que se falava antes da confusão das línguas. Pergunta difícil, viu, Rogério? Uma coisa pode garantir, não era português. Mas o que acontece? Eu fiz uma anotação aqui sobre isso, olha só. Houve então a confusão das línguas, né? Você sabe que aqui, pelo texto bíblico, há uma reunião ali da Trindade, onde Deus fala assim, não podemos, né, permitir que o homem continue fazendo isso que eles estão fazendo. A Bíblia diz que Deus desceu para ver o que o homem está fazendo e há uma reunião da Trindade, Deus dizendo assim, não podemos permitir, porque se eles continuarem unidos, quem poderá impedi-los de realizar todos os seus intentos? E aí o Senhor causa essa confusão de línguas. Então hoje no mundo, existem cerca de 7.148 idiomas diferentes. Só que eles são são da família, esses idiomas são variações de cerca de 10 a 20 famílias de idiomas apenas. Né? Então, o que acontece? Nessa confusão das línguas aqui, não foram distribuídos os 148 mil idiomas que existem hoje. Foram distribuídos cerca de 10 a 20 famílias de idiomas que, a partir deles, se originaram outros idiomas. E hoje nós temos aí aproximadamente 7.148. Para vocês terem uma ideia, ontem nós falamos sobre o Velho Testamento ser escrito em hebraico com trechos em aramaico. O próprio aramaico é uma variação do hebraico, que os judeus aprenderam no cativeiro lá da Babilônia. Então você vê, um mesmo idioma, ele tem muitas variações, ou seja, um idioma ele é uma família e ele tem muitas variações. Então, neste momento aqui, havia uma língua só, todos falavam um idioma só e Deus então causa uma confusão e coloca cerca de 10 a 20 famílias de idiomas, das quais se originaram todos os 7.148 idiomas que nós falamos e temos hoje, tá bom? Ok? Entenderam? Dúvidas até aqui? Então, o que aconteceu aqui? Depois do dilúvio, as famílias se reestruturaram, se espalharam, só que em Babel havia a intenção de agrupar as pessoas, e haver um único governo, haver um grupo único. Com essa confusão das línguas, Deus ele separa o povo, porque eram línguas que não eram mutuamente inteligíveis, sabe? Eles não podiam se compreender, então não houve mais condições deles habitarem juntos em um só lugar. Então os povos foram espalhados, eles se juntaram conforme as famílias, né, dos idiomas que falavam. Então foram identificando quem falava o mesmo idioma e se separaram. Ok? Thalita? Aí aqui Vicente está dizendo assim, que participou de um estudo onde um teólogo não afirmou, mas acreditam que o nível de água foi muito grande e para dar conta de secar toda a terra. Porém, sim, ele não deu afirmação. Com isso também ele está atrás de afirmações, acerca, né, de ser geral. Dilúvio, né? E tem algumas pessoas também que acreditam que a língua que antes da confusão era hebraico. Você acredita nisso? Olha, nós não temos... Eu particularmente não acredito, né? Porque nós vemos a junção dos hebreus depois disso. Vai ver a origem deles em Éber, né? E é depois disso. Mas é uma boa curiosidade. E eu vou lançar aqui um desafio, né? Dois, aliás, né? Porque tiveram duas perguntas aqui maravilhosas, né? O do Polo Norte e do Polo Sul e desse idioma único.
certo? Vamos pesquisar e vamos compartilhar essas informações depois aqui nos stories da Ekeviana. Se você descobrir, na live de amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos avançar. Nós vimos ali a Torre de Babel no início de Gênesis 11. O finalzinho de Gênesis 11 começa dando para nós uma genealogia. E dentro dessa genealogia, entra na família de Abraão, né? Até então, Abrão. E, na verdade, na família de seu pai, Terá. E eu quero fazer aqui, nós vamos falar agora uma parte da vida de Abraão. Abraão está falando sobre ele desde Gênesis 12 até Gênesis 25, são 13 capítulos ali de Gênesis só sobre Abraão e ao entorno da história de Abraão. Mas Gênesis 11, antes de entrar em Abraão, conta um pouco da genealogia. Então eu vou falar primeiro aqui a história da família de Abraão, para depois falarmos dos pontos mais importantes, né, dessa primeira metade da vida de Abraão, e vamos mostrar o mapa, né, da sua peregrinação, a sua saída de Ur dos Caldeus. Thalita? Antes de você entrar em Abraão, e aqui o São Vicente tem mais uma pergunta. Deus separou as línguas para que não houvesse essa rebelião. Então, hoje é correto que todos novamente voltem a falar um único idioma, exemplo, inglês? Olha só, são coisas completamente diferentes, né? Ali no momento havia uma necessidade, né? Porque o plano de Deus era da ordem que Deus deu para Noé. Então nós temos que ver que houve um recomeço, né? Um recomeço. Quando a família de Noé sai da arca, Deus dá ordens específicas para eles, como havia dado para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Agora está recomeçando a humanidade, então Deus dá ordens a Noé e a sua família. E a ordem que ele dá a eles é que se multipliquem e povoem a terra. Então a intenção de Deus neste momento era que a terra fosse novamente povoada, né? A Torre de Babel ameaçava essa ordem, porque se ficasse todos no local só, um homem teria muito poder, né? E o grupo ficaria junto ali. Hoje em dia é completamente outra realidade, né? Deus cumpriu o seu propósito de povoar a terra. A terra está povoada, né? Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, com mais de 7.148 idiomas falados. Então hoje não há nenhum tipo de ameaça das pessoas terem um governo único, terem um único idioma. O que tem hoje e não há mais nem tanto impérios, né? Nós vimos que a história da humanidade foi acontecendo desde essa época para frente, nós vamos até passar por isso aqui, impérios, nações dominando muitas outras, né? Hoje o que nós temos são algumas colônias e tal, mas não temos mais nenhum império. Então o que acontece? A terra está povoada e a diversidade de línguas ela é irreversível. O que acontece é que hoje nós estamos em um mundo globalizado. Então você falar outros idiomas, você tem condições de ter melhores oportunidades, né? O inglês hoje já é básico, mas durante muito tempo o inglês dominou o espanhol, depois veio o alemão, agora a bola da vez é o mandarim, né, o chinês. E a questão de você falar outros idiomas hoje te dá uma vantagem competitiva em relação à vida profissional, né? Comercialmente é falado mais inglês, e o dólar serve de uma medida, né, de uma moeda para o mundo, pelo poder que os Estados Unidos têm. Agora, essa ameaça de juntar um povo, aí eu não vejo não, tá certo? Então eu não acredito que haja nenhum problema em você ser poliglota, né, falar diversas línguas, não há nenhuma afronta a essa ordem de Deus. Essa ordem de Deus não, são situações completamente diferentes. Nós vemos agora a questão do governo único, essa questão da preparação para a vinda de Jesus. Então você vai ouvir falar sobre isso em estudos escatológicos quando mencionam o anticristo, tá? Mas hoje o que nós temos é um país querendo fazer guerra com outro. Nós estamos no momento, né, da guerra da China, guerra comercial da China com os Estados Unidos, a Rússia ali no meio também. Então é essa a questão. Mas essa questão do idioma, para mim, já está resolvida, ok? Concordo. Então vamos lá. Terá gerou, então, Abraão, Naor e Harã. Você precisa gravar esses nomes aqui,
para não confundir Arã, o irmão de Abraão, com Arã, a cidade para onde eles foram, tá? O mesmo nome. O que aconteceu? Arã gerou o Ló, né? Então, Arã, irmão de Abrão, Arã, irmão de Abrão, gerou Ló. Logo, Ló, que é muito conhecido na Bíblia, é sobrinho de Abraão. O que aconteceu? Eles moravam em Ur dos Caldeus. Eu vou te mostrar daqui a pouco no mapa onde ficava isso. Eles moravam em Ur dos Caldeus. E Arã morreu lá. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Terá, então, deu a seus filhos mulheres, ou seja, eles se casaram, né? Naor se casou com a filha de Arã, tá? E Abrão se casou com Sarai. Naor teve filhos, mas a Sarai era estéril, então Abrão não teve filhos. Terá pegou Abrão, Naor, seu sobrinho Ló e suas mulheres e foi de Ur dos Caldeus para Arã. Arã, uma outra cidade, certo? Eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Arã. Então repare aqui, ó, que a cidade, eles foram ao mesmo nome do filho de Terá, ok? Terá morreu em Arã. Terá morreu em Arã. E a partir daí, isso tudo está em Gênesis 11, no finalzinho ali do capítulo. A partir daí, a Bíblia não fala mais de Naor, tá? A partir daí, a Bíblia não fala mais de Naor, mas Terá morreu lá em Arã. Então, quando você vê o chamado de Abraão em Gênesis 12, que nós vamos ver daqui a pouco, o chamado de Abraão, ele já está numa segunda etapa. Então, o chamado foi dividido em duas partes, né? Primeiro, Deus chamou Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus. A família de Abraão migrou para Arã. Lá em Arã, o pai de Abraão morreu. Terá morreu. E agora, Abraão, ele cumpre um segundo nível do seu chamado. Ele sai de Arã. Então, a parentela de Abraão, no primeiro momento, estava em Ur dos Caldeus. Eles saem de lá, né, saem do meio da parentela e vão para Arã. E agora, Abraão sai novamente da parentela, né, e vai rumo a Canaã, ok? Rumo a Canaã. E nós vamos já estudar essa peregrinação. Eu só separei aqui uma curiosidade para falar sobre os filhos de Abraão. Até então, aqui é Abrão, tá? Mas para falar dos filhos de Abraão, muitas pessoas acreditam que Abraão teve 2 filhos, né? Ismael, filho da escrava Agar, e Isaac, o filho da esposa Sara. Mas na verdade, Abraão teve quantos filhos? Falem aí, vamos ver o pessoal respondendo. Sem olhar na Bíblia, hein? Rapidinho. Fala aí, quantos filhos Abraão teve? Enquanto o pessoal está colocando aqui, tem algumas perguntas que estão surgindo com relação ao dilúvio e à Torre de Babel. Eu estou escrevendo aqui para no final da live você responder, ok. como você agora já entrou num outro assunto, no assunto de Abraão, tá bom? Ok, então... 6, ó, que a Bruna está dizendo 6. 6 filhos. Quem mais? A Thaís está dizendo 12 filhos. Eita, nós. Quem mais? E olha, só para dizer aqui, teve uma participação do pastor Tony, quando você estava falando lá das línguas, ele disse que na verdade hoje é necessário nós conhecermos outros idiomas para nós cumprirmos o propósito de Deus para hoje. Perfeito. Eu penso muito sobre isso também, sabe, sobre o que Deus está fazendo no momento. Então é uma sabedoria aí dizer, você fala outros idiomas, você pode cumprir melhor o seu chamado hoje. Muito boa participação do meu pastor. Quantos filhos, gente? Quantos filhos? Só a Bruna e a Thaís. Ficaram a dizer. A Bruna disse 6 e a Thaís disse 12. Então, foram 2 chutes, acertaram aqui minhas 2 canelas, né? Mas as 2 erraram. Nem 6, nem 12. Abraão teve 8 filhos. 8. E a Bíblia diz o seguinte, isso aí está em Gênesis 25, tá? Você vai encontrar lá. Vamos lá. Com Agar, Abraão teve Ismael. Ismael se tornou o pai dos árabes. Certo? Então há uma guerra, você vê ali nessa ideia, né, de Sara que Abraão cumpriu e que foi contra a vontade de Deus, e tiveram Ismael, que é pai dos árabes e até hoje estão em guerra com os judeus. Com Sara, Abraão teve Isaac, né, que é o filho da promessa, o único que se tornou herdeiro. O que aconteceu aqui foi que Ismael, ele foi junto com Agar, eles foram expulsos da casa de Abraão,
né? A Ismael teve muitas lições, o pastor Tony mesmo pregou muito sobre isso, né? Sobre as lições que Ismael viu, né? na casa do seu pai, saiu dessa estrutura de Abraão e Ismael conseguiu se tornar um homem poderoso, né? Ainda na terra, pai dos árabes. Os outros filhos e a segunda mulher de Abraão, Quetura, a segunda esposa, né? Porque Abraão então teve 3 mulheres, mais 2 esposas, Sara e Quetura. Abraão deu a ela e deu aos filhos presentes, mas só Isaac recebeu a sua herança. Só Isaac foi o seu herdeiro, tá certo? Então, olha só. Com Agar, Abraão teve Ismael. Com Sara, Abraão teve Isaac. E com Quetura, Abraão teve meia dúzia de filhos. Né? Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Está lá em Gênesis 25. Abraão teve, então, 1 filho com Agar, 1 filho com Sara e 6 filhos com Quetura. Como Quetura está no finalzinho da vida, da história de Abraão, muitas pessoas acabam passando batido nessa parte aí. Por quê? Depois que Sara morreu, depois que Abraão estava ali envolvido em conseguir uma esposa para Isaac, tal, né? Tem a história de Rebeca, vocês conhecem, foi lá servo de Abraão, Eliezer foi lá na terra da família de Sara e conseguiu conseguiu Rebeca para Isaac, e Sara morreu. Quando Sara morre, Abraão se casa novamente, né? Gênesis 25 diz isso. Sara morre, Abraão se casa novamente, e aí ele se casa com Quetura e tem 6 filhos com ela. Tá certo? Vamos aqui, então, agora aos principais fatos da vida de Abraão. Olha só, eu fiz a anotação e depois tive que escrever aqui em cima porque eu comecei do segundo ponto. Que em Gênesis 12, Abraão sai de Harã. Né? Em Gênesis 12 mostra Abraão saindo de Harã. Então lá, se você olhar, os primeiros versos diz assim, vou ler para você. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. No verso 4 fala dele saindo de Harã. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, se você ler apenas o livro de Gênesis, você vai entender, né? Você viu lá no Gênesis 11, que Terá saiu com a sua família de Ur e foi para Harã. E quando você lê Gênesis 12, você vai entender que Abraão saiu de Harã. Mas você precisa ler também Atos capítulo 7, quando Estevão estava diante ali do Sinédrio, Estevão dá um relato. E Atos 7, do verso 2 ao verso 4, Estevão afirma, eu vou até abrir aqui, Atos 7, do 2 ao 4, Estevão afirma que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Olha só, vamos ler. Atos capítulo 7, dos versos 2 a 4. Deixa eu encontrar aqui. Diz assim, ele está falando de Estevão, tá? Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-lhe a terra que eu vou te mostrar. O 4 diz assim, então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe a esta terra em que habitais agora, ou seja, Canaã. Então o que aconteceu aqui? Deus apareceu a Abraão, estando ele em Ur dos Caldeus, não em Harã, tá certo? Ele saiu com seu pai, foi para Harã, seu pai morreu, ele saiu de Harã e foi para Canaã. Okay? Então cobrimos aqui Atos 7 e Gênesis 12. Gênesis 12, no verso 10, mostra que houve uma fome na terra. E Abraão desceu então para o Egito.
Ele estava em Canaã, ele desceu para o Egito. Você vai ver daqui a pouco o caminho que ele fez. Estava em Canaã e desceu para o Egito. Aqui tem até uma história curiosa, né? Porque Sara era uma senhora, mas era uma senhora bonita, formosa. Então, Abrão, ele ficou com medo de, quando chegarem lá, os egípcios matarem Abraão por causa de Sara. E ele fez um combinado com a Sara. Sara era meia-irmã de Abraão, então ele fez um combinado. Vamos dizer que você é minha irmã, não minha mulher. Chegou lá, as pessoas viram, né, os oficiais viram, falaram para Faraó, prepararam Sara e levaram Sara para o harém do Faraó. E o que aconteceu foi que o Faraó, por causa de Sara, como Abraão, na cabeça de Faraó, Abraão era irmão de Sara, Faraó começou a dar muitos presentes, né, gados, bois, ovelhas, ouro. E Abraão, que já era de uma família estruturada, aqui a Bíblia diz que no Egito ele se tornou riquíssimo, riquíssimo. Só que o que aconteceu foi que Deus começou a enviar uma praga, né, lá no Egito. E o que aconteceu então foi que Faraó chamou Abraão e falou: o que foi isso que você me fez? Você não falou que era sua irmã? Quando Abraão disse: eu estava com medo, né, eu pensei que você ia me matar para ficar com a minha mulher. O faraó do Egito, ele reúne o seu exército então e fala: escoltem esse homem para fora daqui. Devolve a mulher, que ele não tinha tocado nela, tá? Devolve Sara para Abraão. E Abraão sai do Egito riquíssimo. A participação da Mel, quer desenhar, vocês ouviram? Abraão sai do Egito riquíssimo, levando com ele Sara, sua mulher, e todos os presentes que ele ganhou de Faraó. Então Abraão desce para o Egito numa época de fome e sobe de volta para Canaã muito rico, é o que a Bíblia nos mostra. E aí, em Gênesis, ele volta para Canaã em Gênesis 13, em Gênesis 13, 7, como ele era muito rico, começou a ter muitos problemas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão então chama Ló e fala: nós somos parentes, nós somos da mesma família, a gente não pode ficar brigando. Então escolha um lado que eu vou para o outro. Você escolhe para onde vai, eu vou para o lado seguinte. O que aconteceu aqui foi que Ló olhou, né, com um olho grande, olhou lá para as terras, né, próximas a Sodoma e Gomorra, uma terra fértil, pastores de ovelhas, né, pastores de animais. Ló então escolhe esse lado e Abraão vai para o deserto. Abraão, nessa divisão aqui, aparentemente ele ficou em desvantagem. Mas este é o momento em que Abraão cumpre a parte final do chamado de Deus para a vida dele, né? Você pode ver que até aqui, Abraão não ouvia falar de Deus não ouvia falar do seu filho Isaac, de ser pai de muitas nações. Deus vai prometer um filho para Abraão lá em Gênesis 15. Então, até aqui, Abraão não tinha cumprido integralmente a ordem que Deus havia lhe dado, certo? Então, eu falei de duas, mas aqui, nós vemos uma terceira etapa. Então, etapas do cumprimento da ordem de Deus. Gênesis 11, quando a família sai de Ur dos Caldeus. Gênesis 12, mostrando Abraão saindo de Harã. E Gênesis 13, 7, quando ele se separa de Ló. Agora sim, Abraão está só com a sua família, sem os seus parentes, né? Só com a sua família, ele e a sua esposa Sara e os seus empregados. O que acontece aqui? Em Gênesis 14, conta uma história então que é muito curiosa também. Havia dois grupos de reis. O grupo de reis que estavam ali no lado de Sodoma, Gomorra e outros 3 reis, somavam 5 reis. Eles, durante 12 anos, eles pagavam tributo, pagavam imposto, dominados por um outro grupo de 4 reis. Certo? E no 13º ano eles se rebelaram. Pagaram 12 anos seguidos, no 13º eles se rebelaram. No ano seguinte, o 14º ano, esses 4 reis vêm contra os 5 reis. Então, se você olhar em Gênesis 14, você vai ver a guerra de 4 contra 5, ou de 5 contra 4. São 4 reis que dominaram os 5 por 12 anos, e no 14º ano, eles vêm em guerra contra os 5 reis. E esses 4 reis venceram, e levaram muitos escravos. E dentre esses 5 reis aqui, esses 5 reinos estavam Sodoma e Gomorra. Ou seja, Ló foi cativo.
Então, nós vemos duas grandes consequências, né, da escolha de Ló. A primeira não é a destruição de Sodoma e Gomorra, né, com ele tendo que sair com as suas filhas, deixando os genros lá, e depois ele se tornando pai dos filhos das próprias filhas. Não, essa foi a segunda consequência. Né? A primeira consequência, aliás, três, né, porque uma também foi a decadência moral. Mas a primeira grande consequência foi que a terra em que Ló foi habitar, essa terra ela foi dominada por 4 reis. E Ló foi levado cativo. Tá? Então você vai ver na Bíblia, eu vou abrir aqui, Abraão salvando a Ló. Abraão pega os empregados da sua casa apenas, né? Você vê que não eram guerreiros, mas ele pega os empregados da sua casa. Ó, isso está em Gênesis 14, a partir do verso 12, vai dizer que Ló foi levado em cativeiro. Em Gênesis 14, no verso 14, diz assim, ó, ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão, falando de Ló aqui, né, na verdade seu sobrinho, estavam presos, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318. Então Abraão, com 318 homens, ele persegue os 4 reis, alcança, ganha deles e resgata Ló, seu sobrinho, e resgata todo o povo cativo. Quando Abraão sai de lá, você vai ver em Gênesis 14, 18, e você vai ver Hebreus 7, do 1 ao 10, fazendo menção a isso, Abraão encontra, então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote diante do Senhor. Abraão dá a Melquisedeque todo o dízimo. Aqui é a primeira menção do dízimo na Bíblia, e é interessante isso, né? As pessoas falam que o dízimo está na lei, então hoje não tem mais essa obrigação, porque não vivemos mais na lei. O dízimo é anterior à lei. Você vai ver a lei, Moisés recebendo no deserto. Aqui Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, tá certo? E Abraão encontra então os 5 reis, e eles ali de Sodoma e Gomorra, eles propõem o seguinte: Abraão, devolve pra gente o povo e ficam com os despojos, com o dinheiro. Abraão diz assim: eu não vou fazer isso, não vou ficar com 1 centavo, para que vocês não digam que vocês enriqueceram Abraão. Abraão já era rico, né? Já tinha saído rico do Egito. O que Abraão fez? Pegou apenas os despojos para os seus homens, os 318 homens, mas ele mesmo não pegou 1 centavo. Avançamos então para Gênesis 15. Neste momento, Deus faz uma promessa, né, a Abraão. Esse texto é um texto muito curioso, né, um texto muito bom. Eu recomendo a vocês que vocês leiam tudo que estamos falando aqui, mas que deem uma atenção especial aqui nesse capítulo 15. Só que ele recebe essa promessa em Gênesis 15, e em Gênesis 16, Sara, sua mulher, lhe faz uma proposta. Foi como se Sara estivesse dizendo para Abraão: você que vai ter um filho, a promessa de Deus é para você, não é para mim. Então toma aqui a minha escrava Agar e tenha um filho com ela. Abraão se deita com Agar e tem Ismael. Né? Depois Deus diz para Abraão que Ismael não seria o seu herdeiro, e diz especificamente que ele teria um filho com Sara. Então, em Gênesis, no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. Até então era chamado de Abrão, que quer dizer grande pai, ou pai exaltado. Deus muda para Abraão, que quer dizer pai de multidões, ou pai de nações, certo? Muda também o nome de Sarai para Sara. Aqui só há uma mudança, na verdade, para se tornar uma variante hebraica, tá? O nome significa princesa, ou então madame, tá? Então há essa mudança em Gênesis 18 do nome de Abrão para Abraão, ok? Gente, na aula de hoje nós vamos compreender até aqui. Nós vamos ver agora o mapa para a gente ver a peregrinação. Nós vamos continuar de Gênesis 18 para frente amanhã, tá bom? Às 10 horas. Então eu vou mudar aqui para vocês verem o mapa da peregrinação de Abraão. Eu deixei aqui, para fazer um risco aqui para vocês verem. Toda vez que vocês escutarem crescente fértil, o mundo conhecido naquela época, vai compreender daqui, aqui é o Egito, vai compreender do Egito até
aqui, ó, o Golfo Pérsico. Por que a crescente fértil? Porque esse meio aqui, ó, é um deserto. É o deserto da Arábia. Então a crescente fértil é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você faz uma meia-lua que vem até aqui, ó. Ok? Essa faixa aqui, essa faixa é a crescente fértil. Ok? Então, vai ficar um pouco confuso agora por conta do risco, mas pensa sempre nessa crescente. Vocês vão escutar muito falar disso, a crescente fértil. Abraão estava aqui, ó, Ur dos Caldeus. Ok? Em Gênesis 11, quando ele sai com o seu pai Terá, então pega Abrão, porque Arã morreu, pega Abrão, Arã morreu aqui, então ele pega Abrão, Naor, Ló, filho de Arã, e as mulheres, e vai aqui, ó, sobe rumo a Arã aqui em cima, ok? Thalita? Quer uma outra? Não, eu vou fazer com a azul para dar uma cor diferente. Então ele sobe aqui rumo a Arã, ok? Arã. Em Gênesis 12 mostra Abrão saindo de Arã. O pai de Abrão, pai Terá, morre em Arã e Abraão desce então para Canaã, que é nessa faixa aqui, ó, ok? Desce para Canaã. Nós vimos ali em Gênesis Abraão descendo para o Egito, ok? Habitando aqui no Egito e depois voltando para Canaã, ok? Voltando para Canaã. Agora empresta aquela caneta lá, Thalita. E agora, nós vamos fazer uma breve, assim, muito simplificado. Nós vamos continuar, vamos fazer isso de uma maneira mais completa até, mas muito simplificado de uma geografia bíblica daquela época. Só da localização dos lugares, tá certo? Aqui, ó, é o Egito, então a cidade de Mênfis, onde ficava o faraó, e o rio Nilo, que é o rio famoso. Esse aqui é o Mar Vermelho, né? O Golfo de Suez e o Golfo de Acaba. O Sinai, ele é aqui no meio, ó. O Sinai é aqui no meio. Então, quando a Bíblia fala lá que Moisés e o povo atravessaram o Mar Vermelho, não é o Mar Vermelho propriamente disso. Eles atravessaram aqui, ó, esse golfo, certo? Apenas esse espaço. Era um mar, né, que ligava no Mar Grande, ok? Que é o Mar Mediterrâneo. Então, eles cruzaram aqui o Golfo de Suez. O meio aqui era o deserto da Arábia. Foi para cá que o apóstolo Paulo veio depois que ele se converteu. E aqui ele recebeu a revelação do evangelho que ele escreveu nas cartas, ok? Aqui é o Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Então o governo da Pérsia vinha daqui. E aqui é o atual Irã. Aqui é a Babilônia. Babilônia, você vê os dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Aqui é Nínive, né, da Assíria, e aqui é a Babilônia, que hoje é o Iraque. A arca, ela foi encontrada aqui para cima, no Ararat, que é a Turquia. Então, essa parte daqui, ela contornava o deserto. Esses dois braços dos rios aqui que eu escrevi, aqui tem várias saídas de rios aqui também, mas ela, na verdade, eu desenhei reto assim, mas na verdade ela faz uma curvinha e ela quase que se encontra aqui em cima. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Então, quando você vê as viagens de Paulo, quando chegarmos lá, nós vamos falar disso, uma viagem ele contornou, mas outras ele foi pelo mar. Aqui, quando você está aqui no centro do mundo, tá? Você está no centro do mundo. Quando você atravessa o Mar Mediterrâneo aqui, você vai rumo à Ásia Menor, daquela época você vai rumo à Europa, tá bom? Então, olha só, quando nós vemos a Bíblia falando sobre o Mar da Galileia, na verdade, esse mar era um lago de água doce. Começava aqui, ó, no Lago de Merom, né? Subindo aqui vai chegar no Monte Hermon, nós vamos ver isso mais para frente. Desce um rio, tem o Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, tá? O Lago de Genezaré. Aí tem o Rio Jordão, esse aqui é o Rio Jordão, aqui é Jericó, e você tem aqui o Mar Morto. Você vai perceber que o Lago de Merom, ele desce e deságua no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele desce pelo Rio Jordão e deságua no Mar Morto, e o Mar Morto, ele para.
né? Ele para, ele não desce para lugar nenhum. E por isso é que ele tem uma grande concentração de sal e se tornou então o Mar Morto, ok? Então deu para perceber aqui, ó, Ur dos Caldeus, onde Abraão habitava com a sua família, da onde ele é original, ele nasceu aqui, ele sobe para Harã, desce para Canaã, desce para o Egito, volta para Canaã, tá? Isso aqui está em Gênesis 11, 12 e 13, volta para Canaã, ok? E aqui fica o caminho que ele fez. Você vê aqui então a Pérsia, atual Irã, a Babilônia, atual Iraque, certo? E aqui você vai ver, hoje, essa faixa daqui é a Jordânia, nós vamos ver mais para frente, e essa faixa daqui apenas é Israel. Então você vê aqui, ó, Tiro e Sidom, cidades conhecidas, né? Você vai ver aqui, ó, na cidade portuária, para o Mar Grande, tá? Jope e Gaza, que hoje é Jope, hoje é Haifa, né? E Gaza, você vê lá toda a história, né? Da guerra de Israel em Gaza. Você vê aqui o Mar Vermelho, o Golfo de Suez, o Golfo de Áqaba, o Rio Nilo e aqui o Egito daquela época, tá certo? O deserto da Arábia. E esse aqui, a história bíblica, basicamente, ela é desenrolada nesse ambiente aqui. Aí depois você vai ver o apóstolo Paulo indo para outros lugares que nós vamos fazer os desenhos aqui também, tá certo? Então, por hoje é isso, ó, nós temos aqui 7 minutos ainda, nós vamos usar esse tempo para responder as perguntas que fizeram. Primeiro fizeram perguntas lá do tempo do dilúvio. Se você tiver alguma pergunta da vida de Abraão ou desse período aqui, pode mandar aí pra gente agora. Lembrando, tá? Que toda vez que for falar dessa peregrinação, você vai trazer o desenho para que a gente, né, retome e compreenda, né? É isso aí, gente. Sempre que tiver, sempre for falar de peregrinação, eu vou trazer o desenho aqui para vocês entenderem. Por que nos dias de hoje o Irã e a Síria brigam por Israel? Uma pergunta da Thaís. Tá, não é só o Irã e a Síria não, tá? Tem uma grande confusão aí. O que acontece foi que Israel, ele sofreu duas grandes, eu vou falar de três, tá? Três grandes mutações. A primeira, ó, rapidinho, a primeira é que quando o povo sai daqui do Egito e vem para cá, Deus expulsa, fala para que ordena eles expulsem os cananeus. Então, já havia um povo habitando aqui, e essa terra Deus prometeu para Abraão. Então, os israelitas tomaram posse de uma terra que já era habitada. No segundo momento, os assírios, eles tiraram o povo, o reino de Israel estava dividido em reino do norte aqui em cima e reino do sul aqui embaixo, e eles tiraram a parte de cima e espalharam por todas as nações, e trouxeram pessoas de outros lugares para habitar lá, fundaram Samaria. Então, de novo, outros povos. Mas o grande acontecimento mesmo foi em 70 depois de Cristo, que o general Tito, filho de Vespasiano era imperador, né, no lugar de Nero, e Tito era o general. Tito invadiu Jerusalém, na verdade, Vespasiano invadiu, Nero morreu, Vespasiano voltou para Roma e virou imperador. E Tito, seu filho, invadiu, a cidade de Jerusalém caiu, destruiu o templo, e o povo espalhou-se pelo mundo inteiro. A ONU devolveu o Estado de Israel, porque aí você vai ter quase 2000 anos de história, né? Muita gente tomou conta, você vai ver filmes falando sobre isso, das cruzadas, né? Os cruzados o tempo todo tentando retomar. Jerusalém passou para o domínio de árabes, de vários outros, nesse momento foi romano, depois de árabes e vários outros, o Império Romano caiu. Então tem 2000 anos, quase 2000 anos aí de história. Quando a ONU, em 1849, devolve o Estado de Israel para Israel, devolve apenas uma faixa, que hoje é semelhante aí mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo, uma faixa, e a outra parte dá para a Jordânia. Ou seja, tem aí uma grande confusão, porque nessa época, depois que os romanos expulsaram os judeus de lá, e Roma caiu, ficou muita disputa, todo mundo se achando dono de Jerusalém. É por isso que hoje as embaixadas não são em Jerusalém. Né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele mudou a embaixada
para Jerusalém, dos Estados Unidos, reconhecendo que Jerusalém é a capital de Israel. E gerou uma grande polêmica. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse que ia fazer também, mas ainda não fez. E as embaixadas são todas em Tel Aviv, lá em Israel. São todas em Tel Aviv, porque Jerusalém é o centro de uma disputa. E essa disputa vem desses anos aí de posse de Jerusalém. Teve muitas e muitas guerras que você não vai encontrar na Bíblia, porque é posterior à Bíblia, você vai ter que estudar na história mesmo. Tá? Então todo mundo se achava dono de Jerusalém, queriam tomá-la. Só que você tem que lembrar que quem tomou Jerusalém a primeira vez foi o rei Davi. O primeiro que tomou Jerusalém. Os israelitas chegaram lá e tomaram a terra dos cananeus, mas o primeiro que conseguiu tomar lá dos jebuseus foi Davi. Dali, eles só perderam Jerusalém para a Babilônia. Perderam para a Babilônia. Depois, perderam de novo para os romanos. Certo? E os romanos, quando o Império Romano caiu, tem quase 2.000 anos de história. Muita gente tomou Paladino ou Saladino, o nome de um árabe que conquistou Jerusalém. Então teve aí toda essa história e hoje há uma disputa em relação a isso. Os árabes falam que Jerusalém é deles. E assim como tem a disputa por Gaza, que Israel também fala que Gaza é deles e fazem assentamentos lá e tem essa guerra toda lá na faixa de Gaza. Beleza? Compreendeu? Vamos às outras perguntas? Eu acho que não vai dar pra gente responder por conta do tempo da nossa live. Eu vou sugerir para que você faça um vídeo e já postando em seguida aqui da pergunta do Rogério, da Márcia e do Felipe que colocaram aqui. Maravilha, gente. Então tem algumas perguntas aí sobre o dilúvio. Nós vamos encerrar a live e já vamos gravar um vídeo e vamos soltar esse. Vai ser nos stories, né? Sim. Vamos soltar nos stories aqui da Iekeviana. Então, eu quero lembrar você, antes da gente encerrar aqui, que todos os dias nós temos esse período das 10 às 11 da manhã. Todos os dias nós temos esse período aqui das 10 às 11 da manhã de estudo bíblico. E na segunda, quarta e sexta nós estamos tendo o Você Decide. Então hoje vai ficar o dia inteiro a enquete. Hoje é perdão e vida de Esther, os dois assuntos que você vai escolher entre os dois. Até agora, perdão está ganhando. Vamos falar sobre perdão, então, se consumar essa vitória. E essa palavra vai ser amanhã, tá? Das 19h30 até as 20 horas. Sexta-feira teremos um convidado para o assunto do dia. Na quinta-feira, nós temos o culto às 19h30 e no domingo nós temos o culto às 18h30. Eu quero fazer, antes da gente encerrar aqui, um apelo a você que nos ajude, você que assistiu essa live, que está aí presente ainda. Nós queremos transmitir o culto ao vivo do YouTube, mas o nosso canal é novo e nós precisamos de 1.000 inscritos para poder ter a licença do YouTube para transmitir direto de lá. Porque o Insta, quando todo mundo entra no Insta, ele fica caindo, tá certo? Então, se inscreva aí no nosso canal, vai ficar aqui nos stories, nos próximos stories. O link também está lá na bio, tem o link lá do Linktree, você clica lá, já abre. Quando você acessar o link, manda para todos os seus amigos, para eles se inscreverem e nos ajudar a chegar a 1.000 inscritos. Mesmo que você não vá assistir o culto na nossa igreja, vá assistir na sua igreja, se inscreva lá só para nos dar essa força, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e aproveitem esse tempo na quarentena para se fortalecer em família, se fortalecer com o Senhor e estudar. Amanhã estamos de volta com o estudo bíblico. Vamos continuar a fazer a segunda metade da vida de Abraão. Deus abençoe.